Cada vez que eu assisto o Clube da Luta, eu percebo mais detalhes e reflexões que passam despercebidos numa primeira vez. E eu não tô falando de quantas vezes o Tyler aparece em um frame antes de ser apresentado e nem do plot twist. É muito mais profundo. Na verdade, quanto mais eu assisto, mais fica claro que essas reflexões quase nunca têm a ver com o nome do filme. E se você estiver olhando para esse filme de um jeito errado? Bom, talvez Clube da Luta é um filme que não é sobre luta. Pra mim, ele também é muito mais do que só uma crítica ao consumismo ou à masculinidade tóxica. Se a gente parar pra pensar, o protagonista passa o filme inteiro sem nome, já que ele é representado por alguém qualquer. Um personagem genérico criado justamente pra ser fácil de se identificar. Alguém comum vivendo num mundo onde muita gente é profundamente infeliz com a sua própria vida, sem saber exatamente o porquê disso. E um dos mistérios do Clube da Luta é justamente esse: qual o nome do narrador? O narrador não tem nome porque ele também não sabe quem ele é, com a sua identidade completamente diluída em função da sociedade. E quando alguém não consegue responder a pergunta de quem sou eu, o nome perde total sentido. Esse sentimento é quase um tema central da filosofia moderna. Como já dizia Sartre, se está sozinho e te sente sozinho, você está em má companhia. O ser humano é condenado a conviver consigo mesmo, e se você não suporta estar só, o problema não é solidão, mas sim a relação com a sua própria consciência. O protagonista ele sofre muito de insônia, desânimo e da sensação constante de estar preso numa rotina repetitiva, mas isso não vem só do trabalho ou do cansaço mental, mas também de uma realidade consumista que hoje é tratada como um padrão. Uma exposição tão grande a esse modelo de vida que em algum ponto ele perde uma das coisas mais essenciais da existência humana, um sentido na vida. E quanto mais ele martiriza esse vazio e a falta de propósito, é nos apresentado o Tyler Durden. Aqui representado como tudo aquilo que o protagonista queria ser, um cara bonito, forte, que não tem medo de dizer o que pensa diante da sociedade, alguém que não sente regras e principalmente não se importa com status, dinheiro ou validação. Assim, Tyler parece viver apenas por uma coisa: sua liberdade. Mas o Tyler ele não é exatamente uma solução. Ele representa a forma mais primitiva da masculinidade do que o protagonista perdeu. Não porque ele não tem isso, mas porque ele perdeu ela no caminho. O Tyler funciona como um impulso primitivo que de certa forma todos nós temos. É inevitável. Esse impulso primitivo é a base biológica do ser humano, como por exemplo sentir desejo, instintos e reações automáticas como fome, medo e raiva. Esses elementos são essenciais para a sobrevivência do ser humano, mas que no mundo moderno, quando não passam pela consciência, podem facilmente virar um comportamento de decisões destrutivas. Mas se o narrador se sente perdido, o que a liberdade e o impulso primitivo tem a ver com o preenchimento do vazio? Bom, quando você sente falta de sentido na vida, você sente uma ausência de direção. É nesse ponto que a ideia de liberdade começa a aparecer como uma promessa de direcionamento, mas no caso do narrador, Tyler apresenta a liberdade para a ausência total do limite. No caso, é uma liberdade de não sentir culpa, de não obedecer regras e de não precisar sustentar uma imagem de quem você não é. E é depois da primeira luta naquele estacionamento que nasce o Clube da Luta. Não como esporte, mas como um espaço onde esses homens colocam pra fora essa masculinidade reprimida. E o impulso primitivo entra exatamente aí. Ele não surge para preencher o vazio, mas sim silenciá-lo. No clube, a dor física e a violência, tudo isso tira o sujeito da reflexão. Porque por alguns instantes pensar deixa de ser necessário. E no caso, para quem participa, aquilo traz algo que eles não sentiam há muito tempo: a sensação de estar vivo e de basicamente retomar o controle da sua própria existência. E é por isso que rapidamente o Clube da Luta se popularizou. Várias pessoas presas internamente ao mesmo sentido em um lugar só. O problema é que a ideia começa a escalar, transformando aquele clube em uma seita e com o passar do tempo se rebelando com o objetivo de ruir a sociedade moderna. Mas por que exatamente? Nessa fase do filme, o Clube da Luta acredita que a sociedade moderna já se colapsou por dentro, porque o sistema falhou em dar uma identidade, sentido e pertencimento para essas pessoas, dando trabalho, consumo e status. Ou seja, para eles a sociedade prometeu a felicidade, mas entregou o contrário. E quando alguém se sente perdido e sem direção, o destruir começa a parecer a única resposta para isso. No começo, o Clube da Luta surge como uma tentativa de reconexão individual. Aqui no caso, cada um tenta recuperar a própria sensação de existir através do corpo, mas com o passar do tempo isso deixa de ser suficiente e o vazio não desaparece. A sociedade agora
luta é o inimigo. A seita passa a acreditar que o problema não está mais dentro deles, mas sim no sistema inteiro. No caso do capitalismo, consumo, dívidas, bancos, tudo isso vira símbolo de uma estrutura que moldou as identidades vazias deles. E destruir essa estrutura parece, na lógica, a única forma de recomeçar do zero. Por isso que o plano começa a ficar tão extremo a ponto de destruir prédios de empresas de cartões, fazendo uma metáfora bem interessante de apagar suas dívidas. Como se eles apagassem essas dívidas, fossem também apagar as identidades deles. No fim, o Clube da Luta, pra mim, é muito mais do que um filme com críticas sociais. Ele é um filme que tenta conversar com você sobre vazios, inseguranças e impulsos reprimidos. Ele consegue usar o consumo e a masculinidade como cenário de fachada para sua queixa maior, a identidade. Identidade de quem você é. E como viver no automático pode, aos poucos, apagar a própria essência de si mesmo. O Clube da Luta mostra que quando a gente ignora esse vazio tempo demais, causa um problema individual e da sociedade. E com certeza, depois dessa reflexão, eu vou assistir o filme com outra perspectiva. E pra você que ficou até aqui, eu tive que quebrar a primeira regra do Clube da Luta. E você sabe qual é essa regra, né? A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Oi, eu tô passando agora no final do vídeo porque eu esqueci de gravar essa parte e agora que eu terminei de editar eu lembrei, mas eu queria pedir pra você que tá assistindo esse vídeo até o final, eu quero agradecer, entendeu? Isso significa muito pra mim e pro canal que tá começando agora. Se você gostou desse vídeo, claramente dá o like, se inscreve no canal e também eu quero que você comente um outro filme que eu posso analisar. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!